Olá, boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma live. Estou esperando a Raquel entrar. Olá, gente, boa noite. Esperando ela botar a solicitação para eu poder aceitar para ela entrar. Oi, Carlinha. Bom, para quem não sabe, a gente vai falar sobre os implantes hormonais e um deles é aquele que sempre é perguntado no consultório, que é o chip da beleza. E isso a Raquel é uma expertise no assunto e ela vai falar sobre isso. Tô esperando só ela entrar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Esperando ela entrar. Com Raquel. Olá. Boa noite. Olá, Olá, Raquel, conseguiu? consegui. Peraí, Essa deixa eu. internet, né? Não é Peraí. fácil. Foi, agora foi. Pronto. Tava Tudo aqui falando bem? com o pessoal. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tava aqui falando com o pessoal, né? Porque eu não sei você, mas eu vivo sendo perguntada sobre esses implantes hormonais no consultório. E aí eu falei, poxa, por que não conversar isso com a Raquel, que é a que mais entende, que eu conheço, que mais entende sobre o assunto. E então eu Ih, coloquei uma caixinha de perguntas. Olha, são tantas perguntas que eu até estou perdida, não sei mais por onde começar. Mas quer falar um pouco? Quer introduzir sobre o assunto? Fala um pouquinho, o que, que então, você tem para dizer para a gente aí? Primeiro que são dois tipos, né, de implantes hormonais. na verdade é o seguinte: existem alguns tipos de implantes hormonais, né? Tem os que eu coloco são os inabsorvíveis, tá? Existem os implantes de gestrinona também, e outras substâncias que são os implantes absorvíveis. Esses implantes eu não coloco, mas duram 6 meses, e tem outras finalidades, assim. É mais para a parte, assim, exclusivamente estética, na verdade. Ah, sim, entendi. Esses que eu coloco, eles têm duração de 1 ano. São os implantes que vêm da Elmeco, da Bahia, lá do Dr. Ilson Coutinho. Esses são os implantes inabsorvíveis. Você tem a opção de tirá-los ou não 1 ano depois. Eles têm duração de 1 ano. Então, assim, a diferença... E tem um implante que não é para nenhum fim estético, que é o Implanon, que também é um implante hormonal. Isso que eu ia te perguntar agora, porque esse eu até coloco no consultório, mas que é para evitar gravidez, né? Ele tem uma finalidade de para concepção, né? Para anticoncepção, é um anticonceptivo, enfim, ele tem uma finalidade diferente do que aquele que você também pratica no seu consultório, que é esse outro. Aí todo mundo me pergunta, mas doutor, é o chip da beleza que eu queria perguntar. Aí eu falo, vamos falar isso com a Raquel. Então, o Implanon, ele é um implante hormonal também, mas ele a única finalidade dele é a contracepção. Ele não tem nenhum fim estético. Então, a gente coloca lá também, mas a gestrinona eu falo gestrinona assim porque é a substância mais conhecida dele, né? Na verdade, tem outras substâncias, não é só a gestrinona. Quando o pessoal fala, chip da beleza, a pessoa está se direcionando à gestrinona, mas assim, tem testosterona, tem estradiol, tem outras coisas que a gente pode associar também. E aí tem uma grande diferença, porque na verdade esses implantes foram criados para tratamento de doença. Sei lá,
quase 50 anos atrás, foram criados pelo Dr. Josemar Coutinho para tratar inicialmente endometriose, mioma, adenomiose, TPM, enfim, contracepção também, mas mais para fim ginecológico, né? E aí, ao longo do tempo, foi vendo que ele tinha um efeito colateral muito bom, né? E aí o pessoal foi começando a usar mais para fim estético, e aí veio a mídia e colocou esse nome de chip da beleza nele. Assim, né, mais falando sobre a gestrinona, que é um implante que a gente usa para contracepção, para tratamento de doença, mas ele também tem um efeito androgênico, que assim, tem o efeito de aumentar a libido, tem o efeito de diminuir a massa de gordura, tem aumentar a massa magra, diminuir gordura, diminuir celulite. Então, assim, né? Aí o povo ficou doida, Ou né? seja, é uma maravilha. É uma maravilha. Assim, se for bem indicado Claro, sempre. Tudo na medicina tem que ser bem indicado, né, Raquel? com E se for bem certeza. indicado, ele... Um espetáculo. Exatamente. Não, então, é justamente sobre isso, porque, na verdade, as pacientes, elas têm muita dúvida, né, querem colocar e tudo mais, mas eu recebo, assim, lá no meu consultório, muita gente que chega lá querendo usar a gestrinona para emagrecer. E não é essa a função dele, sabe? Ele é um hormônio excelente. Mas, assim, a paciente tem que ter um estilo de vida saudável, a paciente precisa praticar atividade física, a paciente precisa seguir uma dieta, ter uma alimentação saudável, uma dieta anti-inflamatória, que a gente chama, né? Que é uma dieta pobre em carboidrato, pobre em lactose, em glúten, rica em proteína. Então, precisa tomar esses cuidados, porque, na verdade, a mídia engana muito, né? Então, se a gente sair colocando esse implante em todo mundo, em quem não tem indicação, não vai funcionar. Assim, funciona muito, mas a paciente tem que fazer o dever de casa. A paciente já tem que estar inserida nessa coisa da vida saudável, sabe? Senão ele não vai funcionar. Eu acho que hoje, cada vez mais, se faz presente a participação do paciente, como ele tem a sua parte do que tem que ser feito, né? Não é Com só certeza. aquele regime paternalista em que o médico tem que resolver tudo, até porque a gente precisa fazer a nossa parte como paciente. Não adianta, não, vamos lá, joga o problema no colo do médico e acha que vai conseguir resolver, né? A mesma coisa quando a pessoa quer emagrecer, por exemplo, vai no endocrinologista ou no nutrólogo e, não, eu quero emagrecer, mas aí em casa come escondido chocolate, não adianta nada, né? É exatamente Não tem isso. como. Não, mas é bem isso, porque as pessoas jogam no seu colo aquela responsabilidade dela emagrecer. Na verdade, ela precisa fazer o dever de casa, senão não vai funcionar. Não, Mas ela fazendo, a coisa é acentuada pelo implante, né? Assim, Sim, usando o implante é como se fosse um acelerador das coisas, dos resultados, se ela estiver fazendo as coisas boas. É isso? Seria isso? exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Assim, como qualquer medicação, o implante também tem efeito colateral, ruim, né? Então, assim, se você coloca a gestrinona, se você não faz atividade física, se você não segue uma dieta legal, o que vai acontecer? Essa nossa vida corrida, não tenho tempo de fazer exercício físico, eu não me alimento bem, chego em casa eu como qualquer coisa, eu como besteira, não sei o quê, você já está tendo uma dieta inflamatória. Então, você já está retendo naturalmente mais líquido. Você já está com a sua pele mais oleosa naturalmente. Então, a gestrinona, ela só vai potencializar esse seu efeito colateral, entendeu? Então, ela vai reter mais líquido, ela vai manter a sua pele oleosa, vai cair cabelo, vai criar espinha. Então, quanto mais você sair desse padrão saudável, mais efeito colateral você vai ter, entendeu? Então, é Então, um assim, conjunto de coisas. não existe milagre. Não tem pílula do milagre. Então, Não. O que acontece é que eu recebo muita paciente no consultório justamente achando assim, eu vou resolver a minha vida aqui agora. Eu vou colocar isso aqui e isso vai resolver todos os meus problemas.
e não vai. E aí deposito todas as expectativas em cima da pobre da gestrinona e, né, e aí desce ali, come um McDonald's e tá tudo certo. Não, não. Gente, McDonald's nem é alimento. Ximena, perdi. Nem é um alimento. Tá muito ruim o sinal. Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo bem. Tá. Eu tô te vendo toda embaçada. É o seu sinal? O meu tá bom. Eu tô vendo você. Você tá me vendo? Perdemos a conexão com a Raquel, mas daqui a pouco a gente vai conseguir. Raquel... Ah, voltou. Melhorou. Opa, estamos aqui. Ah, tô te vendo Tamo bem aqui. melhor agora. É que a minha internet tá ruim. Tô te vendo bem melhor agora. Mas então, Olha o que eu só, tava deixa eu fazer. Olha só, para de blá 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 e vamos responder essas perguntas. fala. Olha só, a primeira grande pergunta que fizeram muitas, tá? Por exemplo, ter paciente com HPV, pode usar? Pode usar, Tem não tem alguma problema nenhum. restrição? Aumenta a lesão? Tem algum problema em relação a isso? Não, em relação ao HPV, não. A gente tem algumas contraindicações, tá? Tem umas contraindicações absolutas e tem as relativas que eu estava comentando aqui agora, mas em relação ao HPV, não tem a menor relação. Pode usar tranquilamente, tá? O que a gente chama assim de contraindicação absoluta é as pacientes que já tiveram trombose, não as que têm história de trombose na família, tá? Mas as pacientes que já tiveram história de trombose, as grávidas não podem usar, obviamente, as pacientes com insuficiência renal e insuficiência hepática. Essas são contraindicações absolutas. O restante, todo o restante, a gente avalia. Mas o HPV não. O HPV não é uma contraindicação. Tá. Deixa eu ver aqui, que outra pergunta. Quando acaba, você usa por 1 ano, é isso? Isso. E aí, querendo retirar e colocando outro, como é que funciona isso? Então, É colocado. Tem uma outra pergunta aqui: se é colocado em consultório, se é a paciente internada, como é que funciona isso? Não, assim, a colocação é muito simples, é feita em consultório mesmo, a gente faz com anestesia local, é feita no glúteo, perto ali de onde a gente toma injeção, tá? Quadrante lateral externo, tá bem? Superior. E a gente faz no consultório mesmo, faz uma anestesia local e coloca. Faz um furinho bem pequenininho, não precisa dar ponto depois. Pelo mesmo furinho pequenininho, a gente coloca... Porque o implante, ele não é um tubo. Por exemplo, o Implanon, ele é um tubinho só, né? Você coloca ali e pronto. Dura 3 anos e acabou. É o único implante, um único tubo para todas as pacientes. Esses não. Isso aí depende muito da paciente, do que ela quer, enfim, né? E aí a gente pode colocar 8 tubos numa paciente, 6, 10, 12, enfim, né? Qual é o tamanho do tubo? Uns 4 Mais ou centímetros. menos assim? Assim. Uhum. Bem fininho, ele parece uma carga de caneta. Bem fininho. Ótimo. Bom Bem para fininho, saber. assim, desse tamanho mais ou menos. Ele é muito parecido com o Implanon, assim, ele é desse tamanho. E aí você vai colocando todos os tubinhos, seja quantos forem, você coloca todos pelo mesmo local, tá? E aí cobre com a gás, faz um curativo legal ali, tira 24 horas depois o curativo e vida normal, tá? Não tem problema nenhum, não pode fazer exercício físico, pode fazer viajar, pode fazer molhar, fazer qualquer coisa. Não é indolor, você não sente dor, você sente uma picadinha da anestesia, besteira. E aí a gente, 1 ano depois, depende da paciente. Tem paciente que a grande maioria volta para colocar novos implantes. E aí fica, na verdade, a critério médico, assim, se você retira ou se você deixa aqueles implantes. Eles são de silicone, é o mesmo silicone usado na mama. Então não tem problema nenhum se eles ficarem lá para sempre, tá? Não vai causar infecção, não causa nada. Você pode retirar.
O que que acontece? Quando a gente coloca um implante, cria uma rede de fibrose em volta daquele implante, né? Então, a retirada é sempre um pouco mais difícil do que a colocação, tá? Mas a gente retira sem problema nenhum. Então, a gente, um ano depois, o que eu faço? Tem paciente que eu retiro, que tá ali fácil, tranquilo, eu retiro. Se tiver muito difícil de tirar, como aquela paciente vai fazer o tratamento de novo, eu só coloco. Eu não no mesmo lugar, entendeu? E aí, a paciente querendo Tá? Oi, tô te ouvindo. toda hora. Não, por exemplo, ela quer engravidar. Ela quer engravidar, por exemplo, né? Aí ela vai lá e aí tira. Tira, exatamente. Aconteceu qualquer coisa, tem gente que Ó, não se tô pedindo para adapta. você repetir o que você falou. Repete aí. Agora, Sim. então, tem gente que não se adapta, tá? Como te falei, que você precisa fazer o dever de casa. Tem gente que não consegue se adaptar a esse estilo de vida e vai lá 6 meses depois e fala: olha, isso aqui não é pra mim, eu não consegui me adaptar, eu não consegui fazer exercício físico, eu não consigo me alimentar bem, eu tô engordando, tira. Beleza, a gente tira, tá? Não tem problema nenhum. Essa é a vantagem desses em relação aos implantes absorvíveis. Porque os absorvíveis você não pode tirar, não tem como tirar. Você colocou, ele Uhum. vai ficar lá até terminar o efeito, entendeu? Tá. Tem uma pergunta, pode ser usado em pacientes que estão mudando de sexo? Como é que é isso daí? Isso auxilia nesse tipo de coisa? Auxilia. É uma coisa mais delicada, né? Porque essa coisa de mudança de sexo, você é uma coisa assim, multidisciplinar, né? Mas sim, eles podem ser usados. Tem vários estudos já em relação a isso. Isso é uma coisa, em relação à mudança de sexo, é uma coisa muito nova. O implante em si, não. Eles têm quase 50 anos aí no mercado. Mas a relação, o uso deles na mudança de sexo é uma coisa mais nova. Então, mas está sendo usado sim. Pode Vamos ser dar um usado. exemplo, né? Seria um homem querendo ser mulher, se sentindo mulher, e estão querendo transformar o genótipo, né? Quer dizer, enfim, querendo mudar fisicamente, vamos traduzir assim melhor, Uhum. para a mulher, né? Ele se sente uma mulher, então ele quer ser fisicamente uma mulher. Então, ele vem para auxiliar esse tipo de tratamento. Claro, tem que ser passar por uma equipe multidisciplinar, não é simplesmente chegando no consultório e Não, decidindo isso. com certeza. Mas pode, tá? Pode. Inclusive, tem a reposição hormonal em homens. Não é todo médico que faz. Eu, particularmente, não faço. Mas existe esse tipo de reposição de gestrinona, testosterona na forma de implante para homem também. Ah, ó, legal isso. É bem bacana. Qual país o uso dos implantes é mais bem aceito? No Aonde Brasil. você observa no Brasil? Ó, É, vamos bem. porque eles foram, na verdade, eles foram criados pelo Josimar, né? Que é um médico baiano, um cientista, pesquisador. Então ele é mais difundido aqui, né? Tem muitos lugares até que não reconhecem o implante. Não é proibido usar em alguns lugares. Como muitas coisas, né? Como a dipirona, que também é proibida de ser usada nos Estados Unidos, é que a gente usa também em outros lugares. Enfim, cada país tem a sua política, não necessariamente é porque é um medicamento que não seja bom, às vezes Não, de jeito tem nenhum. uma questão política envolvendo a situação. Muita E gente me queria te pergunta se ele perguntar. é liberado pela Anvisa. Ah, mas ele não é, porque tinha um negócio desse, um papo desse que ele não era pela Anvisa, não sei o que, não é liberado. É sim, ele é reconhecido como medicação, liberado pela Anvisa, pode ficar tranquilo, não tem problema É nenhum. tudo regulamentado. Tudo. Aqui, as perguntas. Ele dá enjoo? Não, não. Não tem passagem, né? Pelo passagem gástrica, então não dá enjoo absolutamente nenhum. Nada.
Não é Inclusive, efeito colaterais. eu costumo dizer isso para os pacientes. Nós trocamos os medicamentos de orais para injetáveis ou implantes, né? O DIU, no caso, Dilmirena, enfim. Quando os pacientes têm intolerância gástrica, né? Elas apresentam enjoos ou até vômitos com o uso Sim. desses medicamentos. Então, a gente passa para essas outras vias exatamente para não ter esse tipo de coisa. Então, aí a Raquel está comprovando que eu já É. suspeitava. Não tem passagem gástrica, então não enjoa, não. Pode ficar tranquilo. Outra pergunta: causa insônia? Não causa insônia, muito pelo contrário. Nas pacientes que usam para reposição hormonal, ele melhora a insônia, tá? Melhora a insônia de. Então você diz que ele está super indicado pacientes que estão na menopausa. Muito. A resposta é sensacional. A Então, resposta para o fala um paciente. pouco disso aí pra gente. Então, o uso não só da gestrinona, tá? Aí na menopausa a gente está falando de uma reposição hormonal, né? E aí você não repõe a menopausa só com a gestrinona. É incrível, tá? É muito boa. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma cortadinha, mas agora voltou. Tá. A resposta das pacientes da menopausa e do climatério, né, que é a fase que vem antes da menopausa, a resposta dessas pacientes é incrível à reposição hormonal com os implantes, tá? O estrogênio que a gente usa, o estradiol, ele é bioidêntico e a testosterona também. Então, os efeitos são muito, muito bons. E aí a gente associa. Eu geralmente. Aí vai aquela história toda, né? Depende, cada caso é um caso, cada paciente é uma paciente, tem sintomas Então, diferentes. você, na verdade, você prepara individualmente para cada caso. Cada É caso. isso? É muito individualizado, exatamente. Tem paciente que só usa Isso é muito gestrinona. legal. Assim, é porque depende muito, né? Assim, a gente, ainda mais, a gestrinona, só a gestrinona, a gente vê pelo peso e tudo mais. Mas o restante a gente vê pelo resto das queixas da paciente. Então, até, assim, o que acontece muito é que, às vezes, ligam lá pro consultório, mas quanto que é? De repente tem até essa pergunta aí. Qual é o preço? Gente, é muito difícil. E aí eu falo, não, mas eu não posso dar o preço porque eu não sei do que você precisa. E as pacientes ficam chateadas porque acham que eu quero que ela vá na consulta para falar. Não é isso. Gente, é porque cada paciente vai ter a sua prescrição de implante Exatamente. individualizado. Olha que interessante. Uma precisa só de reposição, precisa de estrogênio associado à testosterona, porque já passou da menopausa, e aí associa a gestrinona. Enfim, cada paciente vai ter a sua dosagem individualizada, né? Que é para cobrir deficiências apresentadas por aquele organismo especificamente. Exatamente. E aí na menopausa a gente lidar com aquelas pacientes que tem paciente que tem útero, tem paciente que não tem. E aí você usa um hormônio, não usa outro. E tem paciente que tem queixa daquilo, queixa disso, e você vai fazendo de acordo com a paciente, com aquela paciente que está ali na sua frente, relatando tudo aquilo. Então não é simples assim, não quanto que é? É tanto. Não é assim, entendeu? Você precisa realmente de uma consulta para ver do que a Tem paciente que individualizar, não tem jeito. Tem que individualizar. E aí, para menopausa, como a gente estava falando, são assim, são as minhas melhores pacientes. Por quê? O efeito é tão legal. E geralmente a paciente que procura esse tipo de reposição hormonal na menopausa é uma paciente que está sofrendo pra caramba, né? Aquela paciente que tem fogacho, que perdeu toda a qualidade de vida, que não tem mais relação sexual, que, enfim. Então, não tem mais apetite sexual, isso é uma queixa muito comum.
É horrível, não tem Assim, libido, tem doutora, eu amo ressentimento. meu marido, mas eu não quero transar com ele de jeito nenhum. E, gente, Exatamente. isso daí é uma coisa hormonal. A gente tem como resolver. Vocês têm que procurar ginecologista de vocês para resolver essa questão, porque isso tem solução. E aí, como a doutora Raquel está falando, tem soluções super atualizadas aí. E aqui fizeram uma pergunta muito legal. Por que ainda existem algumas pessoas que são contra a reposição hormonal? Por quê? Algumas não, muitas pessoas têm medo de reposição hormonal. Eu acho não, eu tenho certeza que isso é culpa, ó, lá de trás do Premarin. Você lembra do Premarin? Que é Sim. aquela medicação que realmente aumentou o índice de câncer de mama. É uma medicação que a gente não usa mais, isso é muito antigo. Hoje em dia a reposição hormonal é feita com hormônios bioidênticos. Então, assim, muita gente tem medo. Bioidênticos são hormônios parecidos com os nossos hormônios produzidos, Com o que tá? a gente produz. Exatamente. Então, São os são hormônios. mais Tá. seguros, né? Muito mais seguros, porque eles são iguais aos hormônios que a gente, aquela molécula ali é igual ao hormônio que a gente produz. Então, são hormônios mais saudáveis, né? A gente pode dizer assim. Ele é igual ao que a gente produz. Então, na verdade, a gente vai repor, a gente vai colocar o que está faltando. Porque com a idade você vai perdendo esses hormônios, vão caindo, as taxas hormonais vão diminuindo. Então, a gente só está ali para colocar a balança no lugar. Entendeu? Para repor o que está faltando. E aí muita gente tem medo da reposição hormonal, mas vai dar câncer, não vai dar câncer a reposição hormonal. Ela vai voltar com a sua qualidade de vida, entendeu? As pessoas têm o medo do hormônio e se você for ver, ó, o principal fator de risco para câncer de mama hoje é a obesidade, por exemplo. É obesidade. E as pessoas não têm Exatamente. medo de comer muito, mas as pessoas Eu têm acho medo que do é hormônio. 50%, não é? É uma 70%. E as pessoas não têm medo de comer, mas têm medo do pobre, do coitado do hormônio. Que não, mas o hormônio vai dar. Não, o hormônio não vai dar câncer, entendeu? Então, O esse hormônio, mito. ele não dá câncer, né? Os cuidados que nós temos em relação ao câncer o paciente que está na menopausa, que não está produzindo hormônios, a gente vai fornecer hormônio para ela, verificar se ela não tem uma lesão Exatamente. de câncer, porque o hormônio pode alimentar, não é bem a expressão, mas alimentar uma lesão que está ali. Sim, né? não, mas isso Mas não causar a lesão. Não, justamente, mas é isso que a gente está falando. Por isso que precisa da consulta, você precisa conversar, fazer uma anamnese bem detalhada com aquela paciente, ver o histórico familiar dela, para você conseguir indicar e ficar tudo bem, fazer exame laboratorial, ver se as taxas estão todas ok. Estar com a prevenção em dia, né? Nós estamos no Outubro Rosa, hein, meninas? Vamos Com botar certeza. aí. Eu peço tudo, além de exame laboratorial, que é exame de sangue, aí eu peço mamografia, ultrassom transvaginal. Tem que ter, você tem que saber se tá tudo bem, tá tudo certo. Tem que saber se está tudo bem com, né, o exame do fígado, ver como é que estão as taxas, né? Aqui estão perguntando, existem também benefícios para ganho de massa magra? Fala aí, Raquel. Sim, a gestrinona, sim. E aí, o que acontece? Falando de menopausa ou não, tá? Ou porque a gente usa a gestrinona na menopausa também, numa dose menor, mas a gente coloca. Mas nas pacientes mais jovens, que geralmente eu uso só a gestrinona ou associo um pouco com testosterona e tudo mais, essa paciente tem um benefício muito bom de aumento de testosterona, porque a gestrinona indiretamente ela aumenta a sua testosterona. Geralmente as pacientes que usam pílula são aquelas pacientes que têm a testosterona lá embaixo, tá? Porque ela tem o SHBG aumentado. O SHBG é a proteína que se liga na testosterona, tá? Então,
Se você tem uma proteína que está ligada à testosterona, aquela testosterona que está ligada, ela não funciona, ela está inativa. Então, fica pouca testosterona livre no seu sangue para poder agir. Então, o que faz a testosterona? Aumenta a massa magra, diminui a gordura, aumenta a disposição, aumenta o metabolismo, aumenta a libido. Então, se você está com a sua testosterona lá embaixo, que é o que acontece assim, né, com os pacientes acima de 40 anos ou com os pacientes que usam, aquelas pacientes que usam anticoncepcional há, sei lá, 15 anos, elas estão com essas taxas ruins, assim, com a testosterona muito baixa. E a gestrinona entra aí. A gestrinona, ela vai diminuir esse SHBG. Se ela vai diminuir esse SHBG, ela vai aumentar a testosterona, entendeu? Então, indiretamente, ela tá te dando tudo isso. Ela tá aumentando a sua massa magra, ela tá diminuindo a sua gordura, ela tá aumentando a sua disposição, aumentando o seu metabolismo, entendeu? Regularizando o sono, porque, né, uma pessoa bem malhada, bem, né, assim, vai dormir melhor. Exatamente. Isso acontece muito na menopausa, assim, essa questão da gente usar a reposição dos implantes para a menopausa, a paciente ela volta com essa qualidade de vida, ela volta elasticidade na pele, sabe? Volta com tônus muscular, ela volta com essa libido, volta com essa qualidade. É quase que um renascimento, né, Raquel? Tô quase Mas por aí agora, nesse momento, para você aplicar uns 30. Mas por isso que eu falo assim que as minhas pacientes de climatério, eu coloco implante em muita gente jovem e tudo mais. Eu tenho implante, tá? Há alguns anos. Ah, isso era uma das perguntas que apareceram aqui, se você usa. Tenho. Não, eu não vivo sem. Eu juro, eu não vivo sem implante. Não, nunca mais. E aí, ao longo da idade, você só vai trocando, né? Como a gente falou, como é muito individual. Adaptando com a sua idade. Mas eu já tenho alguns anos. E, assim, realmente, a minha experiência com os implantes é muito boa. Assim, a minha vida mudou completamente. Porque, na verdade, é aquilo que a gente estava conversando. Eu também queria muito aquilo. Então, assim, eu fiz muito dever de casa, sabe? Então, assim, minha vida mudou demais. Eu era outra pessoa. E, gente, a Raquel estava me contando, outro dia ela me contou a história que ela mudou bastante a maneira de se alimentar. Ela disse que comia pizza, uma opção de coisa, aí mudou. Até a manteiga dela é manteiga ghee, né? É assim, é outra vida. Você entra nesse mundo, porque assim, eu sempre me alimentei muito mal, eu nunca frequentei academia, eu nunca fiz dieta, sempre me alimentei mal. E aí, quando eu, sim, me dei conta, eu tinha, sei lá, 30 anos, e aí eu falei, já velhinha. Já velha, caída, começando a ficar cheia de gordura acumulada, um quadril enorme. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que daqui acontecer alguma coisa. E aí eu entrei na academia, fui na nutricionista e falei, eu vou colocar um implante. Eu vou colocar porque eu quero um negócio, eu quero um empurrão, sabe? E realmente, assim, de verdade, eu falo isso para os meus pacientes, assim, que mudou completamente a minha vida. Assim, eu saí de 30% de gordura para 14% em um ano, sabe? Olha, gente. Eu pareço outra pessoa hoje, de verdade. Eu sou outra pessoa. Muda tudo e muda a sua cabeça. Eu falo isso para os pacientes, a gestrinona, ela diminui essa fragilidade emocional, sabe? Então eu brinco com as minhas pacientes que eu falo assim, a gente deixa de ser mimimi, sabe? Mimimi, chorar à toa, não sei o que, não. Com a gestrinona, não. Você diminui essa fragilidade. Então, você coloca o pau na mesa e pronto, pá, bate assim. Exatamente. Além disso, você ainda tem todo o benefício, né? Então, assim, realmente eu aumentei muito a minha massa magra. Eu diminui muito a gordura, celulite, tudo. Mas eu abri mão de muita coisa, porque é aquilo. Foi milagre. Você colocou um implante, ele fez efeito sozinho? Não fez. Eu abri mão de coisa pra caramba. Eu mudei completamente a minha alimentação. Completamente. Então, hoje, quem me conheceu hoje, fala assim, nossa, não, mas isso aqui você não come, que é besteira. Isso aqui é besteira, você também não come. Mas, gente, quem me conhece há anos, os meus amigos de faculdade falam, meu Deus, Raquel, você é outra pessoa. Cadê aquela pessoa que comia arroz, farofa, batata frita todo dia, sabe? Porque essa era a minha rotina. Entendeu? Mas eu decidi mudar. Então, eu converso isso muito sério com meus pacientes no consultório, porque se você só for lá e colocar a gestrinona e ir embora e não fizer a sua parte, você vai estar jogando dinheiro pela janela.
sabe? Não, Na é minha janela, mas justificável. eu não quero. Porque eu quero que ela volte. Eu quero que ela daqui a 6 meses, que ela daqui a 1 ano, 2 anos, fale, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei. É isso que eu quero, entende? Então, Sim. quero que ela mude de fato, sabe? Então, assim, gosto daquela paciente que tem acompanhamento mesmo, que vai na nutricionista, que vai malhar, que vai. Essa paciente me dá gosto, sabe? Que eu vejo a mudança nela. Consegui colocar gestrinona em todas as minhas amigas. Todas consegui colocar. E é muito legal, porque assim, a mudança é incrível, sabe? O pessoal malhando, não sei o quê, fazendo dieta, todo mundo animado. E assim, realmente é outra vida, tá? Aqui estão botando, ó, botaram vários comentários. Implante é vida, muito bom. Perguntaram aqui se pode tomar vinho usando o implante. Pode beber, não tem problema nenhum, não tem nenhuma relação com a O bebida. problema de beber é a bebida, gente, não é o implante, Exatamente. né? Por Não, favor. não. Mas Não vai pode diminuir o tomar um efeito. porre de vez em quando, só de vez em quando, porque tomar porre todo dia não vai dar ruim. Não pode, não pode. Até porque a dieta também não é bom. Mas não tem nenhuma relação com a bebida, pode beber sem problema nenhum. Tá? Aqui está dizendo, muda muito o emocional também. Tem algumas pessoas aqui que já colocaram e que estão dizendo que não vivo sem mais. Implante é vida. Mas é mesmo. Minha vida e meu corpo mudaram completamente. Então, Mas não é precisa. verdade. As pacientes, elas assim, sentem muito isso, porque principalmente as pacientes que usavam anticoncepcional. Aquelas pacientes que não usavam nada ou usavam DIU, elas já tinham umas taxas boas, então a gestrinona vem só para dar aquele empurrão. Mas as pacientes que usavam pílula, essas são as mais beneficiadas, com certeza. Sentem, Nossa, a sentem mais a pílula. diferença. A questão da libido é 99,9% das pacientes que eu atendo que usam pílula, elas reclamam muito da libido. Muito, muito, muito. Então, Aqui está dizendo, que legal, estou quase indo agora colocar implante. Tem horário? vem, Pode que vir. eles dão jeito. Pode vir. Depois vai lá na bio da doutora Raquel e vê pega o telefone lá para ligar direitinho. Ó, quem tem hipotireoidismo é recomendado? Uhum. Na verdade, não é que é recomendado Não ou não. influencia. Não faz diferença, exatamente, não faz diferença. Aquela paciente que é tratada, que faz acompanhamento regular e tudo mais, não tem problema nenhum. Ele não vai piorar e nem vai melhorar a doença. Não afeta. Igual muita gente me pergunta sobre a fertilidade. Mas eu vou usar esse implante e depois, quando eu tirar, será que eu vou ficar infértil ou ficar muito tempo? Não. É exatamente a mesma coisa. Ele não. Tirou, tá valendo. Tirou, tá valendo. Ele não faz. Ele não diminui Depósito, não a é por fertilidade. depósito. Não é. Então, ele não vai alterar a sua fertilidade, ele não piora e nem melhora. Não melhora a sua fertilidade, mas também não piora. Então, assim, se você já tinha dificuldade para engravidar antes, você vai continuar tendo. Se você nunca Não teve era por causa, dificuldade. não era e não será por causa dele. Não será. Então, se você nunca teve dificuldade de engravidar, você vai tirar o implante. Depois que você tira, você fica aí uma média de 1 a 3 meses, geralmente, para voltar ao seu ciclo normal, entendeu? A partir de que idade recomendado? Não tem uma idade certa. Não tem, assim, é um tratamento muito individualizado, depende muito da queixa da paciente. Então, A indicação é médica, né, gente? É claro que todo mundo que está ouvindo, está com esses sintomas e tal, pode ir lá se consultar com a doutora Raquel, que ela vai ver qual é o melhor tratamento, inclusive, até mesmo porque ela disse que isso é uma coisa muito individualizada, né? Não existe um implante para todo mundo. Cada um vai ter o seu tratamento individualizado de acordo com as suas necessidades biológicas, né? exatamente. Ele não é contraceptivo? Estão perguntando aqui. Não, ele é contraceptivo, tá? Ele é assim. Ele foi para isso, na verdade, que lá atrás, inicialmente, foi um dos fatores
porque ele foi criado, né? Ele é contraceptivo e a grande maioria, assim, 95 a 96% dos pacientes entram em amenorreia. Amenorreia é quando você não sangra nada, né? Então, mesmo se, assim, eu vou falar porque não tenho nenhuma paciente que sangra, tá? Mas eu sei que é uma taxa muito pequena das pacientes que sangram. Eu, por acaso, não tenho nenhuma. Todos os meus pacientes entraram em amenorreia. É o que acontece com a grande maioria. Então, você tem o efeito de anticoncepcional e fica sem menstruar também. E eu sou muito a favor de suspender a menstruação, gente, porque, na verdade, todo mundo fala, mas menstruar não é normal, o natural não é menstruar. Não, o natural do organismo feminino é a gravidez, gente. É engravidar, foi feito o para nosso engravidar organismo sempre. foi feito para engravidar. E na Justamente. gravidez e na amamentação, a gente não menstrua. Então, nós não fomos feitos para ficar menstruando. Sim. Nós menstruamos porque nós aprendemos a burlar o organismo e não deixar que ele fecunde, né? Então, todo mês o organismo está tentando engravidar a gente. A gente é que aprendeu a burlar ele e está impedindo isso. Com os excessos, né, de ciclos menstruais, os excessos menstruais, a gente passou a ter uma doença chamada endometriose também. A endometriose está associada também, além de outros fatores, aos excessos de menstruação que a gente tem na vida e o fato da gente adiar muito a maternidade, né? Sim. Então, às vezes a gente pega uma paciente com 35 anos que quer engravidar e ela está cheia de endometriose porque passou praticamente 20, 25 anos da vida menstruando. Quando antigamente ela já era para estar no 10º filho, né? Pelas contas assim de como era feito antigamente. Então, tá aí mais um dos benefícios, que é suspender a menstruação, e que isso é reversível na hora que você tira. Eu quero engravidar, é só tirar o implante, isso é reversível, vai ter preservado o organismo de endometriose, daquelas taxas anêmicas que as mulheres têm, né? Porque elas sangram todos os meses e os homens têm menos anemia que as mulheres, exatamente porque eles não sangram. Exatamente. Então, vai melhorar. Até isso você podia falar também, que isso tem nas perguntas. Okay. Se está indicado para esportes, né? Para pessoas atletas, né? Sim, com certeza. Porque suspender a menstruação, você tira aquele período menstrual, do sangramento, que causa tonteira, causa mal-estar, né? De modo geral, a pessoa fica sensível. E outra coisa que também, essa é uma dúvida minha, isso pode ser até que você não saiba porque é muito específico, mas, por exemplo, eu sou uma atleta olímpica, eu posso usar ou não? Pode. Não. Você diz que por causa da... É uma boa pergunta. Olha, eu acho que sim, tá? Mas é uma boa questão. Tá aí. Eu não sei, eu não tenho nenhuma paciente atleta profissional. Tem as pacientes atletas que malham todo dia, mas não tenho nenhuma paciente atleta. Mas eu vou. É uma boa pergunta. Vou procurar saber. Exato. Aqui está dizendo, gente, não ter mais TPM é vida. Estar sempre bem disposta e forte. Eu amo, colocarei sempre. Mas essa na verdade, a percepção das pacientes que colocam e que mudam realmente de estilo de vida, entendeu? Essas são a maioria dos meus pacientes, que colocam, que entendem aquilo ali e que realmente estão investindo em qualidade de vida, entendeu? Essa é a grande maioria. Eu tive, não sei, uma paciente que voltou para retirar os implantes, porque não gostou, porque não se adaptou. Assim, a grande maioria esmagadora volta para colocar, entendeu? Com certeza. Para colocar mais. Eu queria só falar um pouquinho, eu não sei se tem pergunta aí sobre isso, mas o que eu acho interessante, que eu também falo muito na consulta, é sobre os efeitos colaterais. Não, tem que falar. Então, porque, né, como tudo na vida, nada é perfeito, a gente também tem efeito colateral com o uso dos implantes. Mas a gestrinona, tá? O estradiol
né? Não, é bioidêntico, é nosso, então, enfim. Mas a gestrinona tem alguns efeitos colaterais. Ela pode aumenta a oleosidade da pele. Então, aumentando a oleosidade da pele e do couro cabeludo, ela causa aumento de espinha e queda de cabelo, tá? Isso não é em todas as pacientes, não é todo mundo que sofre com isso. Algumas pacientes têm, algumas pacientes não têm. Mesmo nas pacientes que têm, isso é muito transitório. Geralmente é assim, mais no início, quando a gente coloca o primeiro mês, o segundo mês, depois não tem mais. Então, também nunca nenhuma paciente voltou com a cara de choquito querendo tirar. Então, assim, não é. Tem espinha? Tem, mas é muito pouca, tá? Ai, gente, mas tantos produtos, assim, por exemplo, eu uso um protetor solar incrível, que ele é Oil Control da Rock, maravilhoso, sabe? Você parece estar com o rosto lavado o dia inteiro, controla a oleosidade. Eu acho que essas coisas tem como você Você contorna. driblar. Você contorna. Uhum. Isso depende do que você quer. Porque tem gente que fala, não, se aparecer meia espinha no meu rosto, eu vou me incomodar. Então, você tem que pensar 2 vezes antes de colocar o implante. Mas se uma espinhazinha aparecer no seu rosto e você não se incomodar, cara, vai em frente. Porque isso você contorna. Oleosidade da pele, caindo o cabelo. Isso aí tudo Com você a alimentação, melhorando a alimentação. melhorando a alimentação, aumentando a ingesta hídrica, tem que beber muita água. Paciente que usa, que faz gestrinona, que faz atividade física, tem que beber muita água e tem que seguir a dieta. Então, tudo isso vai ajudar. Uma coisa que acontece também muito de primeira, assim, no primeiro e segundo mês, é a retenção hídrica que a gestrinona faz. Então, geralmente, a paciente que coloca, no primeiro e no segundo mês, ela fica mais inchada mesmo. Isso é normal. Eu também já falo porque a paciente se assusta, sobe na balança, acha que engordou. Não engordou. Gestrinona não cria células de gordura. Você vai reter um pouco de líquido. Depois, esse líquido vai saindo da célula. Mas, a princípio, tem um edemazinho sim, tá? Eu, particularmente, tô falando minha experiência, não tive nada. Eu tive queda de cabelo e tenho até hoje. Mas é aquilo. Você prefere ficar com seu cabelo caindo e ficar assim, com o corpo legal e com a libido em dia e tudo bem? Aham, prefiro. Então não tem problema meu cabelo cair, não. Pode continuar caindo. Mas isso Não, é de mas olha só, pra tá paciente. caindo, mas não na proporção errada. Se tivesse uma Não, faca eu certa. tenho muito cabelo. Não, Não tem problema cair. não, Entendeu? então, na verdade, tá renovando, né? Não sei. É muito. Mas essa coisa de efeito colateral é muito da percepção de cada paciente. Porque, Sim, por é exemplo, verdade. tem paciente que, por exemplo, as pacientes de endometriose, aquelas pacientes que sofrem muito com endometriose, que vão para o hospital todo mês fazer medicação venosa com a dor e tudo mais. Quando você coloca, hoje em dia, a gestrinona é o padrão ouro para tratamento de endometriose, tá? Então, quando você coloca a gestrinona numa paciente dessa e surge espinha no rosto dela, mas ela não sente mais dor nenhuma, ela vai falar, mas isso é a melhor coisa do mundo. Tem problema, pode encher meu rosto de espinha, porque eu nunca mais precisei ir no hospital tomar medicação venosa para dor. Entendeu? Então, realmente, os efeitos colaterais é muito. É a percepção de cada um, é o que cada um quer. Sim. Entendeu? E aqui tá perguntando, ó, quer ver? O efeito contraceptivo é imediato à colocação do implante? 15 dias depois. Quando eu coloco, eu peço para ela usar o método que ela já estava usando nos primeiros 15 dias e depois de 15 dias está valendo. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Tem uma paciente que me perguntou sobre aumento de clitóris e engrossamento da voz. Ah, é legal. O que acontece? A gestrinona sozinha dificilmente vai dar aumento de clitóris e engrossamento da voz, tá? Geralmente, essas pacientes, elas usam outras coisas associadas. E aí, aquela paciente que vai usar oxandrolona ou vai usar outras coisas associadas à gestrinona. E aí, realmente, se você usar outras coisas, provavelmente você vai ter realmente um aumento de clitóris ou engrossamento da voz. O que pode acontecer no padrão da voz é que, de repente, a gente vai alterar mesmo um pouco o padrão da nossa voz. Imperceptível, tá? Mas para aquela paciente, por exemplo, que usa a voz como instrumento de trabalho,
por exemplo, né, as pacientes que cantam, que usam isso para trabalhar, eu não me sinto confortável de colocar. Porque em mim, em você, não vai, é imperceptível, a gente ouve, não tem. Ou seja, de agudo ela vai passar a ser uma contralto, né? Mais ou menos isso. E aí, de repente, aquela paciente que fazia lá aqueles agudos e tudo mais, talvez não vai conseguir, ou talvez vai ser um pouco mais difícil para ela e realmente isso vai Eu acho que afetar. a Amy Winehouse usava implante, hein? Pode ser, Porque é bem aquela provável. voz dela, eu vou te falar, não era de Deus, não. Aquilo não era natural, aquela voz dela, não. Então, assim, na verdade tem isso, né? É muito assim, individual. Você vai. Eu não me sinto confortável. Então, você, a paciente, chega. Não, mas por isso que é uma coisa assim, você. O que que você, qual é o seu trabalho? Com o que que você trabalha? O que que Uhum. você faz? Você precisa saber a história daquela paciente. Porque se você não souber, não, aqui vem cá, vamos colocar em todo mundo. Né? Se ela realmente vai colocar a gestrinona, se ela canta e aquilo vai mudar a vida dela, coitada, né? E acabou a vida dela, assim, acabou a vida profissional dela. Não é essa a intenção. Então, ela volta àquela consulta que a gente tem que ter, da Namida, entendeu? Provavelmente nem mudaria Não tô te tanto. vendo mais. Seria até ficaria com. Não tá me vendo? Ah, eu tô te vendo Travou? muito embaçado, mas eu tô te ouvindo. Ué, eu tô te vendo, não mudou muito nada pra mim, não. Tá, pode continuar que eu tô te ouvindo. Ah, tá. Aqui tá dizendo. Mas se tem implante capilar, gostei. Né? Vai adaptando tudo, tá certo. Né? O importante é ficar feliz. Exatamente, você adapta. Eu falo para paciente, não, vamos. Eu fui, quando eu coloquei o implante, eu fiquei com medo de ter espinha. E aí eu fui na dermato. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, não, deixa eu ir na dermato para ela me passar alguma coisa para eu não ter espinha. Então, assim, é de cada um realmente, entendeu? Eu procurei outras coisas para me ajudar. Não precisei, acabou que eu não precisei de nada. Que tô aí, tive sorte, tipo, não tem. Oi, Tá vendo? agora foi. Tô. Oi. É que deu uma travadinha, mas tá tudo bem agora. Eu acho que a minha Aí internet tá não tá. perguntando aqui, tá perguntando. Não sei se já falaram como é colocado, onde, se dói. Responde aí de novo. Não dói nada. A gente coloca no glúteo, com uma anestesia local, feita em consultório mesmo. O procedimento é rápido, dura mais ou menos aí uma meia hora, tá? Não dói nada. Uma anestesiazinha, uma picadinha, não tem ponto, nada, super tranquilo. Aqui Rápido. perguntaram de novo qual a diferença do Implanon para este outro implante. Os O implantes que você Implanon é coloca. só, como a gente já tinha dito, né? O Implanon é só anticoncepcional. O único efeito dele é contraceptivo. Não existe absolutamente nenhum efeito estético. E dura 3 anos, tá? Então é infinitamente mais barato do que a gestrinona, tá? Não tem a gestrinona de todos esses hormônios aí que a gente pode fazer, a gestrinona é o mais caro. Ah, sim. E não tem todos os benefícios também que tem a Não, gestrinona. é outra proposta, né? Assim, eu coloco o Implanon também lá no consultório aberto, mas é outra proposta. São pacientes que querem outras São coisas. coisas diferentes. São coisas diferentes, com certeza. Eu também coloco o Implanon no consultório e assim, é só para anticoncepção, Esse basicamente. ponto, Também é muito exatamente. bom, suspende em 70% o sangramento, né? Assim, as mulheres também entram em amenorreia, em setenta por Sim. cento delas. É um dos métodos que tem menos liberação de hormônio, né? Enfim, depois a gente faz uma live sobre ele e sobre os, por exemplo, os Dil Mirena e o Dil Kailina também, que existem. Sim. Mas a princípio é isso aí. E mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Hum. Qual a diferença já foi? Acho que essa que já respondeu.
do vinho. Geralmente, as perguntas são sempre as mesmas, né? Assim, o que eu mais recebo no consultório são essa efeito colateral, se pode usar na menopausa, se tem uma coisa que me perguntam muito é em relação ao câncer de mama. Então, não, assim, geralmente as perguntas são as mesmas. E aí a gestrinona, tá? Em paciente que tem histórico de câncer de mama, se ele for receptor hormonal negativo, não tem problema nenhum se usar a progesterona, tá? A gestrinona. Não tem problema. Eu tenho pacientes que eu uso gestrinona. Causa trombose? Está perguntando aqui. Termina aí o que eu te interrompi. Não causa trombose. O que acontece é que as pacientes que já tiveram trombose, essas a gente não coloca, porque a gestrinona ela aumenta a viscosidade do sangue. Então, ela pode ser um fator de risco para aquelas pacientes que já tiveram trombose. As pacientes que não têm trombose, que não tiveram, que não tem problema nenhum. A gestrinona não causa, não aumenta o risco de trombose, entendeu? Assim como não aumenta o risco do câncer de mama, nem nada disso. Aqui estou falando, em relação ao atleta profissional, o medo deve ser que pode cair no antidoping. Era isso que a gente estava falando, mas a gente ainda não tem essa resposta. Depois a Raquel vai arrumar essa resposta para a gente. Mas eu vou procurar, prometo. Se isso entra no pergunta nunca tinha me feito. Eu vou procurar, pode deixar. Curtiu, né? Vou anotar. Curtiu, né? É sempre bom, porque já vai ter que encerrar. Engraçado. Tá me ouvindo agora? Raquel? Agora eu tô, vai. Tô ouvindo, isso daí são oscilações da internet, gente. Oscilações da vida. Ó, dá uma encerradinha. Me fala só uma coisa. Dá uma... Me fala uma coisa antes da gente terminar. O seu consultório em Ipanema, quando é que inaugura? Então, a gente está esperando alvará, mas já tá perto. Parece esse negócio da Covid atrasou muito, né? Mas já está quase, assim, 99,9% pronto. Só falta alvará, pequenos detalhezinhos. Mas, gente, em breve nós vamos ser vizinhas. E aí a gente vai fazer lives de lá. E do seu consultório também. Tá bom, combinado. Ó, a gente vai terminar essa live, gente, que é para eu poder gravar. Ela vai ficar gravada. E aí vocês vão poder ver depois, convidar as pessoas que vocês conhecem para ver essa live. E qualquer coisa, vocês já sabem, a expertise aqui é a Raquel nos implantes. E vão na bio dela para vocês verem como faz para marcar consulta com ela, para vocês terem o tratamento diferenciado, que isso é um diferencial da situação, né? Exatamente. Então tá. Então tá bem, Ximena. Adorei. Também adorei. Vamos fazer mais e mais. Vamos ver outros assuntos. Tem outros assuntos para colocar aqui. Vários, são muitos.